Sem dúvida, Lívia. Vamos dar sequência, então, aqui ao Jornal da Manhã, porque o Ministério da Justiça determinou que a rede social TikTok retire conteúdos impróprios para menores de 18 anos no Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em privacidade e proteção de dados, Luiz Fernando Prado. Prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Bom dia, senhor. Nós estamos... Agora sim. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lívia. Prazer é todo meu. Vamos lá debater esse tema. Nós estamos agora nos acostumando, a limitações em relação a redes sociais. Muito se fala também de censura à imprensa, tentativas de controle. Como é que o senhor avalia essa decisão? Essa decisão, no meu ponto de vista, ela apresenta alguns problemas, especialmente porque ela não especifica o que deve ser removido, Tem termos bastante amplos nessa decisão, que não é uma decisão judicial ainda, É uma decisão da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, e é uma decisão que diz que conteúdos que envolvem aí violência, que envolvem droga, que envolvem assuntos e temas impróprios para menores de idade deveriam ser indisponibilizados aí pela rede social. E essa é uma decisão bastante problemática de ser cumprida na prática, porque quem vai interpretar o que viola, o que não viola os interesses dos menores de idade, Hoje você pode ter um vídeo ali que trata sobre um daqueles temas, mas que é do interesse daquela população, é interesse inclusive dos menores, é um vídeo, por exemplo, educativo, é um vídeo ali que vale a pena ser divulgado. Então, a gente tem esse desafio nessa decisão judicial porque ela não é específica o suficiente para a gente saber e para a plataforma saber e para toda a sociedade saber o que é e o que não é admissível ali, o que deve ser retirado, o que deve ser continuado no ar. E tudo isso fica ainda mais importante, ainda mais grave quando a gente olha que do outro lado está a liberdade de expressão, Acho que como polo talvez quase que antagônico a essa decisão, a gente tem a liberdade de expressão. Então, toda decisão que envolve remoção ou indisponibilização de conteúdo em rede social deve ser muito ponderada, porque do outro lado a gente está falando sim de liberdade de expressão. Agora, doutor, falta no Brasil uma legislação para tratar sobre segurança na navegação nessas plataformas, segurança não só no sentido de violência, de várias formas, mas também do acesso a menores. No caso do TikTok, por exemplo, se eu não me engano, é bom que o senhor me corrija se a informação estiver errada, parece que essa determinação judicial, ela se aplica em um dos seus aspectos para aquelas pessoas que têm o cadastro já efetivado, E para pessoas que não têm o cadastro, a medida é diferenciada? Esse é um ponto bastante interessante, Lívia, porque no Brasil a gente não tem nenhuma restrição de idade para uso de rede social, pelo menos não expressamente na legislação, O que a gente tem sim é essa questão da capacidade civil, da maioridade, mas isso serve para tudo, não necessariamente especificamente para a rede social. E em termos de legislação, o que eu acho interessante destacar é que, no meu ponto de vista, não falta legislação para esse assunto, Inclusive, eu acho que uma legislação que deixou de ser considerada, talvez, nessa decisão é o Marco Civil da Internet, O Marco Civil da Internet existe no Brasil desde 2014, às vezes ele é um pouco esquecido aí, menos debatido do que deveria, mas lá no artigo 19 desse Marco Civil da Internet, tem um dispositivo muito claro em que diz que as redes sociais só podem ser obrigadas, só podem ser responsabilizadas por um conteúdo que está lá, que foi inserido por um usuário, caso ela não observe uma ordem específica e uma ordem judicial para remover esse conteúdo, Então, a gente tem hoje no Brasil o ECA, a gente tem hoje o Marco Civil da Internet, a gente tem hoje o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Só traduzindo aí o juridiquês, temos o Marco Civil da Internet, temos a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu acho que se essas três leis forem bem aplicadas, a gente não precisa de uma regulação excessiva nesse ponto, Eu acho que outros países, inclusive, têm menos regulação do que o Brasil nesse ponto, O Marco Civil da Internet, que seria quase que a nossa lei aí para regular o uso da internet, é uma lei pioneira no mundo, Mas precisa ser observada, precisa ser cumprida e precisa ser considerada em decisões como essa para que a gente não tenha decisões que impõem à plataforma um ônus de fazer uma varredura prévia de conteúdo, eventualmente remover mais conteúdo do que deveria. Por isso a importância de que esses casos de excesso, de conteúdo impróprio, que está sendo vinculado na rede social, que ele seja identificado de uma maneira inequívoca e que haja aí uma ordem clara de remoção daquele conteúdo, porque é tecnicamente impossível a gente garantir o cumprimento dessa decisão tão ampla como ela está, O que seria um conteúdo que representaria violência. E outra, um detalhe, a decisão, como você bem indicou, ela faz uma diferenciação entre o conteúdo que é disponível para quem é usuário cadastrado na plataforma e aquele conteúdo que é disponível para o público geral, para quem, mesmo quem não tem cadastro na plataforma, consegue acessar aquele conteúdo.
Só que nos dois casos, ela trata inclusive os tópicos ali que devem ser removidos como exemplos, né? O que torna ainda mais desafiador o cumprimento dessa decisão, porque ela fala, olha, precisa remover todo o conteúdo aí que é impróprio para menores de idade, como, por exemplo, né, assuntos relacionados à droga, assuntos relacionados à sexualidade, né, e o que deve ser interpretado como isso, né? Hoje a gente tem várias pessoas ali, usuários da plataforma, dançando músicas, e se a música fizer alguma conotação sexual, isso seria ou não um vídeo que deveria ser removido, enfim, a decisão é quase que impossível aí de ser cumprida e gera uma insegurança para todo mundo, né, para a plataforma, para os usuários e para todos os usuários de internet no Brasil, que ficam à mercê de decisões que eventualmente podem ser aí tão genéricas a ponto de limitar excessivamente a disponibilização de conteúdo nas redes. Estamos conversando com o advogado Luiz Fernando Prado e agora o questionamento, a pergunta do Roberto Mota. Você, Mota? Bom dia, doutor. A minha pergunta é de um cidadão comum que usa a internet já desde o seu início. Nós não estamos regulamentando excessivamente a internet. Como o senhor disse, nós já temos várias leis, várias regulamentações que, para o cidadão comum, para o usuário diário da internet, parece que só servem para coibir o discurso que contraria politicamente certos interesses, né? A gente vê, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós vemos organizações criminosas que têm conta em todas as redes sociais, divulgam vídeos, divulgam informações de ataque à polícia e parece que nada acontece com essas pessoas. Mas no momento em que alguém que tem visibilidade manifesta uma opinião política que contraria certos interesses, no segundo seguinte ele já está sujeito a todo tipo de medidas. O que o senhor acha disso? Ótimo ponto aí, ótima provocação. Na meu ponto de vista, né, como eu vim dizendo, eu acho que as leis, elas existem no Brasil. A gente pode questionar, a lei não está perfeita, etc. Acho que nenhuma lei no mundo é perfeita, né? Acho que nenhum advogado vai chegar e falar, não, essa lei é perfeita, né? Sempre tem um ponto de melhoria ou outra, mas o fato é que é uma regulamentação hoje no Brasil, especialmente o Marco Civil da Internet, que é uma regulamentação relativamente equilibrada, né? É uma regulamentação, inclusive, que ratificou, confirmou e potencializou a liberdade de expressão ao dizer que uma plataforma só pode ser obrigada, responsabilizada ali por um conteúdo de um usuário se ela descumprir uma ordem judicial clara e específica de remoção de conteúdo. É claro que as plataformas, elas podem ali, se elas entenderem que determinado conteúdo viola seus termos e etc., podem remover ali, independentemente de ordem judicial, mas ela só pode ser responsabilizada e obrigada juridicamente a remover caso aquele conteúdo, né, em regra geral, caso aquele conteúdo seja determinado pela justiça como um conteúdo ilícito e que haja uma especificação de onde está a ilicitude, qual que é o conteúdo especificamente que deve ser removido. Então, moral da história aí, para arrematar minha opinião, eu acho que a lei em si é equilibrada. O ponto é como a lei às vezes é aplicada ou não aplicada, né? Essa decisão que a gente está comentando aqui é um exemplo em que o Marco Civil da Internet foi praticamente desconsiderado ao se emitir uma ordem dessa natureza, né? O parágrafo 1º, lá, para quem quiser consultar depois do artigo 19 do Marco Civil da Internet, fala que, primeiro, a plataforma só pode ser obrigada só pode ser responsabilizada por aquele conteúdo se ela descumprir uma ordem específica de remoção desse conteúdo, e por ordem específica, entenda-se que o conteúdo que é considerado ilícito tem que ser claramente divulgado, claramente ali indicado para que a plataforma consiga fazer a remoção. Caso contrário, e eu concordo muito com a sua preocupação, a gente vai ter uma internet no Brasil muito limitada, né? Uma internet em que aqui as plataformas, por medo desse tipo de decisão, por medo desse tipo de conduta, vão, a seu critério, remover talvez mais conteúdo do que deveria acontecer, né? Então, eu acho que a lei existe, a lei está equilibrada, a gente concorda que a gente não precisa de mais lei, a regulamentação que existe hoje, se ela for bem aplicada, ela é uma regulamentação aplicada. Equilibrada, né? O problema é quando ela é mal aplicada ou até desconsiderada em alguns casos específicos. Então, acho que o problema está muito mais em quem aplica e como aplica a legislação do que na legislação em si, que existe, está equilibrada e foi fruto aí de amplos debates, né? O Marco Civil da Internet surgiu em 2014, mas o debate sobre a regulamentação do uso da internet no Brasil é muito mais antigo, contou aí com a participação de diversos setores da sociedade, inclusive setores empresariais, inclusive setor público, inclusive terceiro setor. Então, a nossa regulamentação ela é considerada exemplo para o mundo inteiro. Basta que a gente sinta orgulho e se tenha a capacidade de aplicar essa regulamentação tal como ela está posta, né?
Agora, Luiz Fernando, como você falou, né, o país já tem um arcabouço jurídico aí necessário e sempre essa questão paternalista que o Estado tem que estar ditando o que a pessoa vai fazer e também o bom senso da família, os pais, a responsabilidade também na hora que lá assina e consente, né, o acesso a esse aplicativo também, isso tem que ser levado em consideração. Totalmente, eu concordo 100% com isso, né? Em vez de mais regulamentação, em vez de ordens de proibição, a gente deveria talvez ter um programa nacional, uma pauta, uma agenda, até nas escolas, sejam públicas ou privadas, inserir mais o tema da educação digital, porque com isso a gente eliminaria essas decisões mais radicais, do tipo remova tudo que pode ser considerado impróprio. Se a gente levar isso para todas as redes sociais, para todas as plataformas da internet, a gente acaba com tudo, né? Porque tudo pode, depender da interpretação, vir a ser considerado impróprio, a depender de quem está interpretando, a depender do que se considera impróprio para os menores de idade. Então, assim, a gente não tem como blindar o acesso dos menores de idade a conteúdos que podem vir a ser considerados impróprios para esse público. O que a gente tem sim que fazer, investir mais no Brasil, é tanto a nível de governo como a nível privado, mesmo nas nossas casas, na nossa educação pessoal e etc., é investir mais no tema de educação digital, né? Essa pauta é extremamente relevante, ela vai ser cada vez mais necessária e frequente, porque hoje a gente está discutindo o uso de plataformas, de aplicativo e etc. Daqui a pouco a gente está discutindo o uso de plataformas totalmente descentralizadas, em que você não consegue nem emitir uma ordem de remoção de conteúdo, porque esse conteúdo está descentralizado, né? Daqui a pouco a gente está discutindo o metaverso, como que é a exposição dessas pessoas ao metaverso, quais são os limites éticos aceitáveis e etc. E a gente não pode esperar que a regulamentação, que o direito, que o Poder Judiciário vai dar todas as guidelines, todas as orientações, escrever todos os limites de uso da internet, né? Eu acho que parte muito mais também desse trabalho de educação digital, que é essencial nas escolas, é essencial nas faculdades, é essencial dentro das casas, nas famílias também. Então, para a gente não ter que chegar justamente nesses casos extremos de uma rede social que, sim, é muito utilizada pelo público jovem, tomar uma ordem que nem é judicial nesse caso, né, mas uma ordem super genérica de indisponibilização de qualquer conteúdo que possa representar aí uma ofensa aos direitos e interesses desse público, que é algo super genérico, de novo, né? Acho que se a gente pegar aqui 10 vídeos dessa rede social agora entre nós e fizer um debate, isso viola, isso não viola, a gente não vai chegar no consenso do que viola, o que não viola ali, o que representa um conteúdo ali impróprio, o que não representa, porque isso é muito subjetivo mesmo. Então, vai muito mais do papel dos pais, das escolas e do próprio Estado fornecer e fomentar essa educação digital do que do Poder Judiciário, do Ministério da Justiça, de tentar aí limitar de uma maneira talvez desproporcional a exposição desse conteúdo para tentar aí mitigar danos a esse público que a gente está comentando, que são as crianças e adolescentes. Agora, doutor, o senhor explicou para a gente que no Brasil nós já temos um arcabouço legislativo suficiente para tratar sobre segurança, sobre banimento desses conteúdos impróprios na internet, nas redes sociais. E quando a gente fala de desinformação, de fake news, a gente pode tratar esse assunto como um conteúdo impróprio? Por que eu pergunto isso? Porque apesar desse arcabouço jurídico que a gente já tem, como o senhor mencionou, recentemente a Câmara dos Deputados tentou colocar à votação um projeto de lei sobre as fake news por pura falta de consenso, um projeto muito polêmico, ele não prosperou. Nós precisaríamos de um projeto como esse? Essa é uma ótima reflexão, especialmente em ano de eleição, né? Eu acho que nenhuma lei que é feita às pressas, por causa de um fato aí vindouro, como, por exemplo, as eleições, é uma lei equilibrada, é uma lei bastante debatida, né? Para vocês terem um exemplo, o Marco Civil da Internet que eu mencionei aqui, levou anos e anos e anos de discussão. E com o assunto fake news, né, a gente viu uma pressa aí do Legislativo de regular, e toda a pressa de regular automaticamente significa lá no final do dia uma legislação não tão equilibrada, não tão adequada. Então, esse é um ótimo ponto, Lívia, que você coloca, porque hoje nada impede que a gente use as legislações que a gente tem hoje no Brasil para impedir a disseminação de fake news, tá? Claro, talvez a gente possa discutir sim regulamentação de fake news, mas não com a pressa que se colocou sobre o assunto, porque a gente já tem o Marco Civil da Internet, como a gente falou, a gente já tem o Código Eleitoral, a gente já tem Código Civil, a gente tem até legislações como a recente legislação de proteção de dados pessoais que, se bem aplicadas, né, se aplicadas de uma forma equilibrada, elas são suficientes sim para a gente tentar lidar com o problema das fake news sem prejuízo de, com calma,
com a tranquilidade, com o equilíbrio que o assunto merece, regulamentar talvez o assunto fake news, porque esse sim é um assunto ainda mais polêmico, né? Valeria a gente talvez ter 3 horas de discussão assim, aqui só para a gente tratar de fake news, porque do outro lado está a liberdade de expressão. Então, definir o próprio conteúdo do que é fake news, o que não é fake news, é extremamente polêmico, é extremamente delicado no meio jurídico, né? E uma definição errada, um entendimento errado sobre isso vai fazer com que no Brasil a gente tenha uma internet mais ou menos limitada em relação ao resto do mundo, né? E eu tenho certeza que não é isso que a gente quer. A gente não quer ser considerado um país que, no Brasil, a internet do Brasil é um cercadinho lá, tem certos conteúdos que não são livres, que não podem ser acessados, etc. Claro, aqueles excessivos sim, mas para aqueles excessivos a gente já tem, claro, o Marco Civil da Internet, a gente já tem o Código Eleitoral, a gente já tem meios de impedir essa disseminação de fake news. Talvez não seja uma legislação super completa para o assunto, mas não é que a gente está numa terra sem lei aqui no Brasil, né? Eu prefiro que a gente use a lei que a gente tem hoje para esse assunto do que a gente fazer a lei de qualquer jeito só para dar uma resposta momentânea para um fato social que é as eleições desse ano. Conversamos com o advogado Luiz Fernando Prado. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal da Manhã.